A Rússia acusou a Ucrânia de tentar atacar com drones uma das residências do presidente Vladimir Putin. Luca Bassani está conosco. Luca, é crível que neste momento onde há a discussão, né, de uma possibilidade aí de um cessar-fogo, discussão de território, que haveria esse ataque de Kiev justamente lá contra, diretamente, Vladimir Putin. Seja bem-vindo. Muito bom dia. Muito bom dia também a você, Marcelo. Boa manhã a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. De fato, esta é mais uma daquelas guerras que acontecem concomitantemente à guerra de infantaria, a guerra das narrativas, já que a Rússia faz uma acusação bastante forte contra a Ucrânia, dizendo que a casa pessoal do presidente Vladimir Putin, na cidade de Novgorod, que é entre Moscou e São Petersburgo, foi alvo de ataques com drones de longo alcance ucranianos, 91 desses drones, durante o domingo e a segunda-feira. Segundo eles, não foi confirmado a presença ou não do presidente russo na sua residência, mas fato é que todos esses drones foram abatidos e, consequentemente, não houve nenhum tipo de fatalidade, pessoas feridas ou perda infraestrutural. De qualquer maneira, o secretário, diplomático, o ministro das Relações Exteriores, melhor dizendo, Sergei Lavrov, da Rússia, disse que este ataque, neste momento, ele acaba dificultando a posição da Rússia perante as negociações, dizendo que isso não facilita nenhum tipo de concessão que poderia ser dada a Kiev num cenário de cessar-fogo e que isso poderá também acarretar mais retaliações russas no território ucraniano durante as próximas horas. Vale dizer que este inverno tem sido um dos mais duros dentre os 4 invernos desta guerra, com muitos ataques à infraestrutura energética da Ucrânia. A produção de energia também tem sido atacada. Ontem falávamos aqui de um ataque na usina termoelétrica em Kherson. Redes de distribuição pelo sul e pelo leste do país também têm acontecido de forma frequente, o que eleva o presidente Zelensky a pedir dioturnamente por um cessar-fogo, algo que Donald Trump aventou a possibilidade de ser realizado, mas não deu prazos fixos, o que traz sempre essa dúvida, essa agonia a mais para os ucranianos, que têm aí pelo menos mais 2 meses de duro inverno pela frente. Óbvio que isso, por enquanto, não foi confirmado por nenhum observador internacional. A Ucrânia nega todas as acusações, dizendo que essa é apenas mais uma das escusas dadas pela Rússia para continuar atacando o seu território. De fato, a gente talvez só saiba a verdade dessa história lá para frente, quando essa guerra acabar, e obviamente cada um desses fatos forem analisados pelos historiadores separadamente, para que possamos ter uma visão completa desta guerra complexa de nosso tempo. Sem dúvida, né? 4 anos. Luca, eu também quero conversar com você, porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ter ficado irritado com esse ataque. Quais são os detalhes ali também envolvendo Trump, que garantia que ia ser tudo rápido, mas está bem demorado, né, Luca? Pois é, o presidente Donald Trump teve uma agenda extensa durante os últimos 2 dias. No domingo, recebeu na sua residência na Flórida o presidente Zelensky e, na segunda-feira, o premier Benjamin Netanyahu. Antes do encontro formal com Netanyahu, em uma fala breve aos jornalistas, Trump disse que Putin o telefonou e disse que, de fato, esse ataque teria acontecido. Todavia, Trump não confirmou categoricamente a existência desse ataque, disse que pode ou não ter acontecido, que os órgãos de inteligência ainda estavam a averiguar, mas que, caso isso seja provado, é algo que apenas complica as negociações. Se disse indignado com essa informação, falou que é comum em uma guerra os 2 lados quererem ser ofensivos para o território com o outro, mas isso acaba, obviamente, passando de um limite quando as residências oficiais de figuras tão importantes como presidentes da República, né, presidentes da Federação Russa, no caso, acabam sendo alvos de operações. A gente vai ficar de olho. Donald Trump tem
corrido contra o tempo, ele que desde a sua campanha eleitoral em 2024, ele reiterava que em pouco tempo conseguiria acabar com a guerra. Logo mais completaremos um ano da sua presença na Casa Branca, o seu retorno à Casa Branca, e por enquanto nenhum prazo fixo estabelecido para a finalização desse conflito, que, como sabemos, completará 4 anos em fevereiro e tem ceifado centenas de milhares de vidas em todo o continente europeu. Luca Bassani, daqui a pouco ele retorna ao vivo aqui na programação da Jovem Pan, diretamente da Europa. Valeu, Luca! Mas agora, hora de análise, eu quero ouvir o Fábio Piperno. Piperno, são 2 temas aí. A gente observa que o Irã tem buscado agora retomar o seu programa de nuclear, né? E tem toda essa reação dos Estados Unidos. De qualquer forma, Piperno, a gente sabe que quem tem bomba nuclear é muito mais respeitado. É o caso de Vladimir Putin. Ele tem as maiores ogivas do mundo nucleares e a conversa parece que é diferente, né, Piperno? Marcelo, de fato, parece que o presidente Trump ele tem assim, uma espécie de compêndio de como governar o mundo, né? Então, ele estabelece quais serão as regras para a pacificação da faixa de Gaza, inclusive quais seriam os aliados que poderiam tomar parte nesse consórcio. Ele impõe severas restrições e ameaças ao Irã e ao seu programa supostamente nuclear, né, de produção de bombas, né, sendo que, na verdade, o Irã tem, obviamente, faz enriquecimento de urânio, mas não chegou tão longe. Ele aponta o dedo para a região lá da Groenlândia, né, assustando a pacata Dinamarca, né, que é quem detém o controle da maior ilha do mundo. Ele ameaça a Venezuela. Ele agora mandou, inclusive, bombardear a Nigéria por conta lá do Boko Haram. Então, enfim, a verdade é que o presidente, dá-se a impressão de que a cabeça do presidente Trump, ela seguia por aquele antigo joguinho lá, o War, né? Então, ele vai disparando, né, as suas ameaças em diversas regiões do mundo. E agora, ele também se torna, quer dizer, agora não, desde que tomou posse, o grande fiador desse processo de paz inacabado e que não anda realmente entre Rússia e Ucrânia. No sábado, o presidente Zelensky deu uma entrevista à Fox News dizendo que, sem o apoio dos Estados Unidos, a Ucrânia não pode resistir, não tem como resistir à Rússia, não tem como ganhar a guerra. Ele falou textualmente isso. A Rússia vai avançando dentro do território ucraniano, chegando à região lá de Zaporísia, que é onde fica a maior usina nuclear, né, do Ocidente, daquela região da Europa. Então, um momento de impasse total. Por quê? O que seria capaz de deter Putin? Alguma ameaça? Não. A concessão de territórios. Porque, do ponto de vista militar, não dá mais para frear a escalada da Rússia. A Rússia tomou parte do território ucraniano e ela não vai abrir, a Rússia não vai abrir mão disso. Eu não estou tecendo aqui nenhum juízo de valor se isso é justo ou não. Geralmente, nas guerras, muitas causas injustas, elas acabam predominando. Essa talvez seja mais uma. Agora, o fato é que, olhando pragmaticamente, não há muito a ser feito, a não ser concessão territorial à Rússia e um compromisso de que a Ucrânia, em momento algum, vá se integrar à OTAN. É isso que está na mesa e é também em relação a isso que o presidente Zelensky vai ter que refletir. Deise, como é que você avalia esse momento mundial, né? A gente viu que ontem a China fez testes ali próximos a Taiwan, tem essa guerra entre Rússia e Ucrânia que já duram aí quase 4 anos. A gente viu aquele conflito intenso entre Israel e a faixa de Gaza, o Irã declarando guerra à Europa e os Estados Unidos, fora tudo isso que o Piperno falou sobre os Estados Unidos em outros momentos aí também anunciando ataques, né, na Venezuela e tudo mais. Como é que você avalia esse momento tão tenso no mundo atualmente?
Olha, Patrícia, é um mundo multipolar, mas onde a paz não interessa, né? Porque, no fim e ao cabo, todo mundo precisa de um inimigo em comum para se justificar, né? E aí a gente entra num ponto que o Piperno trouxe muito bem aqui, que é a questão Donald Trump, né? O Trump, ele quer ser conhecido como o grande fiador da paz mundial, mas ele não tem conseguido isso, né? É óbvio que esse discurso faria muito bem para a base política dele nos Estados Unidos e é o grande objetivo dele desde a campanha eleitoral, né? Ele sempre deixou muito claro que ele queria isso. A gente tem essa questão para nomear alguns pontos aqui, né? Mas a gente tem a questão dele com Netanyahu, né? A estrutura, o reestruturamento ali da faixa de Gaza, ele não é tão simples quanto essa simples conversa diplomática entre os dois líderes. Agora tem essa questão da Rússia. Por que o Putin reage assim? Porque no momento em que o Trump ele tenta ser esse fiador da paz global, o Putin tenta mostrar, olha, esse Estado que vocês estão protegendo aí, a Ucrânia, ela tentou me atacar. Mas é como o Luca Bassani falou, por enquanto nós não temos provas concretas em relação a essa autoria ucraniana. E suponhamos que a Ucrânia tivesse estrutura técnica para fazer esse ataque, né? Até agora não foi comprovado nada e seria um risco por parte da Ucrânia atacar alguém tão simbólico quanto o Putin, porque isso acabaria voltando contra eles. E para além disso tudo, né, a gente tem uma coisa que é muito comum em tempos instáveis e a gente tem que considerar que, se a gente for olhar historicamente, foram poucos os tempos de paz, mas essas acusações, elas são muito normais, né? Porque essas alegações dramáticas, elas acabam promovendo mais sensibilidade nas negociações e deixando alguns personagens em termos de vantagem. Mas fato é que no meio disso tudo a gente tem um personagem central, que é Donald Trump, tentando ser o fiador da paz global, mas por enquanto tem sido muito difícil para ele.